Hoje falaremos sobre um dos dispositivos mais importantes em uma instalação elétrica, o DPS. Então, pessoal, o que é o DPS? O DPS, a sigla DPS, significa Dispositivo de Proteção contra Surto. O que são esses surtos? Os surtos são as sobretensões transitórias na rede. Ou seja, é um aumento muito elevado de tensão elétrica na sua rede, certo? É para isso que o DPS vai ser utilizado, para proteger contra essas sobretensões, certo? Os DPS, eles são esses carinhas aqui, ó, que vocês muito provavelmente já devem ter visto em alguma instalação elétrica, né? Mas o que ocasiona esse surto? Eu já sei que esse surto é uma sobretensão, mas o que ocasiona esse surto? Diversos fatores, né? Por exemplo, a descarga atmosférica é um fator muito conhecido, né, que pode ocasionar esse surto na sua instalação, esse aumento sucessivo de tensão. Outro fator é a instabilidade da rede elétrica da sua residência, provocada por uma manobra da concessionária, por exemplo. A ligação de um dispositivo, de um equipamento de uma potência muito alta, como motores, também podem provocar esse surto. Quer dizer, o surto não é algo tão incomum de acontecer, né? Ele é mais comum do que a gente pensa. E esse carinha aqui, ele é importante por quê? Porque ele vai detectar esse surto e vai desviar esse surto. Mas desviar para onde? Para o sistema de aterramento, certo? Então, pessoal, o DPS ele pode ser de 3 classes, ou seja, 3 tipos, né? A classe 1, que são utilizados para descarga direta, ou seja, ele geralmente ele é instalado no padrão de entrada da sua residência ou em locais, em pontos de ligação SPDA, que são o para-raio, por exemplo, né? Conhecido como para-raio. Então, eles são colocados em locais onde podem ter essa descarga direta, né? Essa descarga direta, ok? Os de classe 2, que são esses carinhas aqui, ó, que é esse carinha aqui, que talvez seja até o mais famoso entre os DPS, né? Ele é mais utilizado dentro da residência, nos quadros de distribuição, certo? E eles atuam, né, contra descargas indiretas. O que quer dizer isso? Vamos supor que caia um raio, né? Aconteça a descarga atmosférica próxima da sua residência. O que vai provocar o surto na sua instalação não é quando o raio ele cai, ele entra em contato com a sua instalação elétrica, não é isso. O que pode provocar o surto é o efeito eletromagnético que esse raio pode vir a causar. Por exemplo, se cair um raio próximo da sua residência, o efeito eletromagnético proporcionado por ele pode provocar esse surto na sua instalação elétrica, ok? E também temos o de classe 3, que é para proteção mais fina dos equipamentos, ou seja, ele é ligado no ponto de alimentação desses aparelhos, ó. Eles têm até esse modelo aqui, que é muito interessante, que ele é ligado na própria tomada, ó, tá vendo? Então ele é ligado no ponto de alimentação. Ele não substitui os outros DPS, certo? Ele é apenas um complemento. Ou seja, se alguma tensão residual, né, conseguiu passar pelo DPS principal, no caso aqui, eles vão fazer uma proteção mais direta ao seu aparelho, ok? E como é que eu faço para fazer a ligação, né, desse dispositivo na minha instalação, né? Como é que eu faço isso? Antes, eu preciso me ater ao que diz a norma, em alguns pontos, né? A norma 5410, no item 6.3.5.2.5, ele fala da questão da falha do DPS e da proteção contra a sobrecorrente, certo? Ela diz o quê? Ela diz que a possibilidade de falha interna, fazendo com que o DPS entre em curto-circuito, impõe a necessidade de um dispositivo de proteção contra sobrecorrentes para eliminar tal curto-circuito. Ou seja, antes de eu aprender a fazer a ligação do DPS, eu tenho que entender que eu preciso ter um dispositivo de proteção
para atuar em caso de falha do DPS, ok? Nesse item A aqui, ó, ele fala um pouco sobre o posicionamento desse dispositivo de proteção, ok? Ele fala que na própria conexão do DPS, sendo que esse dispositivo de proteção ele pode ser inclusive o desligador interno que eventualmente integra o DPS. E nessa outra linha ele fala que no circuito ao qual está conectado o DPS, que corresponde geralmente ao próprio dispositivo de proteção contra a sobrecorrente do circuito. O que ele está querendo dizer aqui? Nessa primeira linha ele está querendo dizer que o dispositivo de proteção o DPS ele pode ter um dispositivo de proteção próprio para desarmar no caso de uma falha do DPS. E também, nessa outra linha, ele está dizendo que esse dispositivo que vai fazer a proteção do DPS pode ser o mesmo dispositivo do próprio circuito, né? É o que a gente vai ver aqui na prática para vocês entenderem melhor, tá? Aqui eu vou fazer as duas formas de ligação que está descrito na norma, certo? No primeiro caso aqui, ó, eu vou fazer a ligação em que o dispositivo de proteção do DPS vai ser o mesmo dispositivo geral do circuito, ok? Então você tem aqui a ligação da rede, certo? Do disjuntor vai no DPS e no DPS vai para o barramento terra, ou seja, vai estar ligado ao aterramento de proteção da minha residência. Olha que interessante. Você tem aqui a ligação do disjuntor no DPS, né? Vem a fase aqui de um lado, do outro vai sair onde por terra. Mas professor, se eu tenho a ligação da fase aqui do terra aqui, não é para ver um curto-circuito? Não. Porque aqui dentro dele vai ter um dispositivo chamado de varistor, certo? Para a gente entender melhor, para a gente explicar, é como se fosse uma chave aberta aqui dentro, certo? Para que a gente entenda melhor. Como se fosse uma chave aberta aqui dentro do meu DPS. Então, não há contato da fase com terra. Não está havendo esse contato aqui internamente, né? O que acontece aqui, ó, nesse sistema? Quando há um surto de energia elétrica, ou seja, um aumento muito elevado da tensão elétrica da rede, esse carinha aqui ele vai detectar essa chavezinha. Lembrando que a chavezinha que eu estou falando aqui é só uma analogia, para que você entenda melhor. Essa chavezinha aqui vai fechar e esse surto vai ser desviado para o meu sistema de aterramento. Mas se essa chavezinha fechar, não era para ocorrer o curto? Não era para esse disjuntor ele disparar? Era. Só que esse surto, pessoal, ele acontece muito rapidamente. Então, esse disjuntor aqui, ele não consegue detectar esse surto. Não consegue, detectar esse curto que acontece. Então, rapidamente ela fecha para descarregar o surto, né, a tensão, e rapidamente ela abre. Então, tudo acontece muito rápido e o disjuntor ele não consegue perceber, certo? Estou explicando de uma forma um pouco mais didática para que vocês que não têm conhecimento ainda entendam, certo? Para você que está entrando no mundo da eletricidade, né? Você entenda de uma maneira mais fácil, tá? Na segunda ligação, que diz a norma, ele diz o quê? De você colocar um dispositivo e esse dispositivo ele ser próprio para o DPS, certo? Quer dizer, você tem aqui a ligação da rede no disjuntor geral. O disjuntor geral vai ser ligado na instalação, nos outros disjuntores da instalação, normalmente. Faço aqui um jumperzinho para o disjuntor que vai proteger o meu DPS. Esse sim vai ser ligado, certo? No meu DPS, e meu DPS vai ser ligado no sistema de aterramento, certo? Nessa configuração aqui, se ocorrer um surto, esse dispositivo aqui, né, o DPS ele vai atuar normalmente e tal, e vai descarregar esse surto para o sistema de aterramento, tá? Mas se ocasionar uma falha nesse DPS, ou seja, geralmente, pessoal, quando ocorre uma falha no DPS, ele fecha um curto, certo? Internamente. Então, quando acontecer essa falha no DPS, ele vai fechar um curto internamente. Isso é uma das causas, né, da falha, é o curto-circuito, né? Acontece esse curto-circuito. E aí o que acontece? Esse disjuntor aqui, ele vai perceber esse curto-circuito,
vai desarmar, certo? Mas esse disjuntor aqui, que é o disjuntor geral da minha residência, ele vai continuar ligado naturalmente, entendeu? A minha instalação continua funcionando tranquilamente. Só o único que vai disparar vai ser esse outro, que ele é exclusivo para o meu DPS. Tá bom? Entendido aí, gente? As duas formas. Então, vamos lá. O que diz a norma também? A norma no item 6.3.5.2.2 fala um pouco da instalação do DPS no ponto de entrada ou no quadro de distribuição principal, certo? Então, agora a gente vai ver como é feita a instalação do DPS, tá? No DPS, a gente vai ter essa imagem aqui lá da norma que eu tirei, acho que é a figura 15 da norma. Você tem os esquemas de conexão dos DPS, certo? No caso, né, se a linha elétrica de energia que chega à edificação não incluir neutro, você vai fazer esse esquema de instalação, que não é o caso da nossa residência, certo? Que inclui o neutro. Se o neutro for aterrado no BEP principal, ou seja, se a gente tiver aquele barramento de equipotencialização do circuito, né? Ou seja, tiver aquele famoso BEP, que é o barramento de equipotencialização principal do circuito, ou seja, é onde o neutro é aterrado, certo? Lá dentro da minha instalação. Se houver isso, a gente vai seguir esse esquema. E o que diz esse esquema? A cada condutor de fase, no caso o DPS, deve ser ligado a cada condutor de fase de um lado e ao BEP ou à barra de proteção do outro, certo? Então você vai ter um DPS, nesse DPS vai ser ligado a nossa fase, a fase de um lado e o cabo de aterramento do outro, certo? Lembrando que para cada fase eu preciso ter um DPS. Então, se o meu sistema na minha residência for trifásico, eu tenho que ter 3 DPS para minha fase, certo? Nesse outro esquema, é quando o neutro ele não é aterrado no BEP principal. Por exemplo, você tem um sistema de aterramento TT. Esse sistema não é aterrado no BEP principal da minha instalação, né? Então, ou seja, você não tem o aterramento, né, do neutro, né, com terra, né, neutro com terra. Então, nesse caso, você tem essas duas conexões possíveis, onde o DPS deve ser ligado a cada condutor fase de um lado e do neutro do outro. Olha que interessante. E ao condutor neutro de um lado e a proteção, ou seja, o cabo que vai diretamente para o aterramento do outro. Então, se inverte aqui um pouquinho, né? Então, quando eu não tenho esse BEP, ou seja, eu não tenho o aterramento do neutro lá dentro da minha instalação, então eu tenho que obrigatoriamente ter um DPS para o neutro também. Vou ter um para o fase e outro para o neutro. Se for trifásico, vou ter que ter um DPS para as 3 fases, mais outro DPS para o neutro, certo? Então, nessa situação, eu coloco um DPS para neutro. Nessa aqui, eu não coloco DPS para neutro, somente o DPS para fase. Tá bom? Então, vamos olhar na prática, pessoal. Vamos lá. Aqui, nesse caso, a gente vai montar um quadro com sistema de aterramento TNS, tá? Então, vem aqui, ó, o meu neutro, certo? Que vai vir lá do meu aterramento funcional, lá no padrão de entrada, né? Esse neutro vem, entra aqui no meu barramento, certo? Você vai ter aqui a fase, que vai passar aqui pelo disjuntor geral. Disjuntor geral vai ligar o meu DPS e o meu DPS vai ser ligado ao aterramento. Lembrando aqui que eu também tenho um aterramento de proteção da minha residência, dentro da minha residência, certo? Que é ligado também a esse aterramento, ok? Então, vamos lá. Vou jumpear aqui para o meu IDR. Meu IDR vai fazer a ligação dos circuitos da minha residência. E esse circuito vai para cada dispositivo que foi dimensionado, né? Para cada esquema que foi dimensionado. Para cada circuito, né? O meu neutro vai ser puxado aqui do barramento aqui, ó. Vai pro meu
IDR, e do IDR vai ser ligado no barramento neutro, certo? Então, esse barramento agora vai ser o neutro. Eu fiz a equipotencialização, né? Esse barramento agora vai se tornar o neutro. E esse aqui, que é o BEP, que é exatamente o BEP, né? Onde você tem a equipotencialização do neutro com o terra, né? Ele vai servir também de barramento de proteção, certo? De aterramento, ok? O meu neutro vai ser ligado para os meus circuitos e meu aterramento também vai ser ligado para os meus circuitos, ok? Então, nesse caso aqui, como eu tenho esse BEP, eu tenho essa equipotencialização do neutro com terra, eu só preciso, e como também é monofásico, ou seja, só um disjuntor aqui no caso, né? Eu só uma fase, eu preciso somente de um DPS, né? Para a fase, ok? No TT, aqui os circuitos também, viu, gente? Só ligando aqui os circuitos também, ó. Circuito da iluminação, circuito da tomada, certo? No TT, a coisa muda de configuração. Por quê? Porque o TT eu não tenho a minha equipotencialização. Então, eu vou ter aqui meu neutro, que eu vou puxar para o barramento neutro. Vou ter aqui a fase, que vai vir para o disjuntor. Do disjuntor vai para o meu primeiro DPS, onde vem a fase. E olha a diferença. Esse DPS de onde a fase não vai mais para o aterramento, ele vai para o neutro, certo? Então, o DPS de fase vai ser ligado de um lado a fase, do outro o neutro, como diz a norma, ok? Vou jampear aqui para o meu IDR é para os circuitos de alimentação, né? Para cada circuito, né? O neutro aqui vai ser ligado no meu IDR vai para o barramento neutro, certo? O barramento dele, o barramento próprio do IDR, o barramento neutro, ok? Vou puxar também o meu neutro para o meu DPS. E o DPS do neutro eu vou ligar no aterramento, certo? Agora eu vou ligar meus circuitos, né? Neutro dos circuitos e o aterramento de cada circuito, certo? Qual a grande diferença do TT? No caso dos DPS, é porque nessa configuração que eu não tenho o meu BEP, ou seja, que não tenho aqui o meu neutro aterrado no BEP principal, né? Como eu não tenho esse BEP, não tenho esse aterramento, esse neutro aterrado, então eu preciso utilizar também um DPS para neutro. Então, nesse caso, eu utilizo um DPS para fase e vou utilizar também um DPS para neutro. Outro dado importante, pessoal. O DPS ele tem que estar mais próximo do barramento possível, certo? Então, o que acontece aqui, ó? Esse barramento aqui, ó, de terra, tanto na configuração TNS como TT, tanto faz. Sempre que você coloca um DPS, é importante que esse cabo aqui, ó, de proteção, esse aqui, né, esses cabos que saem do DPS, eles sejam mais curtos possível, certo? Então eles têm que ser curtos. A norma diz que não pode ultrapassar 50 centímetros. Ok, pessoal? Pessoal, espero ter sido claro, certo? Só faltou puxar aqui os meus circuitos, né? A lâmpada, da iluminação, da tomada. Eu espero ter sido claro para vocês, certo? Sobre o DPS, sobre as diferenças no aterramento TT e TNS, ok? Próximo vídeo que eu estarei apresentando para vocês, eu vou falar um pouco sobre o dimensionamento do DPS, ou seja, qual o DPS escolher, né? Que será o próximo vídeo, né, da nossa próxima aula. Se vocês gostaram, pessoal, deixem um like, certo? Se inscrevam no canal. Muito obrigado por estar acompanhando o canal. Muito obrigado, viu, gente? E até a próxima.